Olá, olá. Continuação do Evangelho, esse vídeo, e é o vídeo 103. E esse trecho fala das reuniões espíritas. Então vamos lá. Direitar a cadeira aqui, tá ruim. Não adiantou. É a roda. Bom, então vamos à leitura. Reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso aí está escrito em Mateus, na Bíblia, né? Em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em vários pontos. Para isso, basta um raio de seu pensamento. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que haja 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não são movidas por sentimento de mútua benevolência. Se se olham com prevenção, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem, num impulso comum de simpatia. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus, então, não passa de pretexto para a reunião, e não o seu motivo verdadeiro. Isso não significa que ele
seja surdo à voz de uma única pessoa. E se ele não disse: atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, existe o amor do próximo, do qual se pode dar mais provas quando são muitos os que oram com exclusão de todo sentimento pessoal do que quando apenas um ora isoladamente. Segue-se que, se numa assembleia numerosa somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daqueles em que sinceramente se deseja o concurso dos espíritos bons. Prece para o começo da reunião. Então, pessoa que faz uma reunião ou em casa, pode ser em casa, né? Ou no centro espírita, ou em casa, então se faz isso que eles vão falar aqui. Então se procede da seguinte maneira: suplicamos ao Senhor Deus onipotente que envie espíritos bons para nos assistirem, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a discórdia entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem introduzir-se aqui, faze que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Espíritos bons, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de nós toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessário. Se em nossa reunião se encontrarem pessoas que tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções maléficas. Pedimos especialmente ao Espírito, o guia da casa, por exemplo, ou o guia do médium, então ele não coloca o nome. Então, pedimos especialmente ao Espírito, reticências, né? Nosso guia espiritual, que nos assista e vele por nós. E no final da reunião, deve-se agradecer. Agradecemos aos espíritos bons que se dignaram comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta
fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. E está terminado esse trecho, e o próximo vai ser para os médios, para o próximo vídeo. Então é isso, quem quiser fazer até reunião dentro de casa, para ler o Evangelho, ou ler o Livro dos Espíritos, ou ler qual é o outro livro? Ih, caramba! Livro dos Médios, Livro dos Espíritos. De vez em quando dá esse problema na memória, né? O Evangelho. A reunião pode ser para ler o Evangelho, para ler o Livro dos Espíritos e ler o Livro dos Médios, como também a Gênese do Allan Kardec, ou um outro livro, um livro, por exemplo, do Chico Xavier, a Gênese Sagrada da Umbanda, a Gênese Sagrada de Umbanda. Pode ser a Lei do Uno, pode ser a Bíblia, o que mais? Pode ser o Bhagavad Gita, pode ser o livro antigo Flor da Vida, né, do Divaldo. Qualquer coisa, qualquer livro espiritual, qualquer leitura, até os Mensageiros do Amanhecer dos Pleiadianos, né, são extraterrestres. O livro Terra, deve sempre fazer uma oração. Vocês viram que eu não faço, né? Não sinto necessidade de fazer. Mas a pessoa que vai começar uma reunião com outras pessoas, é necessário, tá? Por exemplo, se eu resolvesse fazer aqui dentro de casa, uma reunião com pessoas que eu conheço, interessadas, né, no estudo espiritual, no estudo extraterrestre. Bom, então, ali tem várias pessoas. Eu não sei qual a intenção daquelas pessoas. Se realmente é verdadeiro querer saber, ou se vem fazer com que a energia dela negativa altere as coisas do grupo, né? Então, eu teria a oração ali e faria a oração com todos. Se não fosse igual a essa, por exemplo, seria uma outra, porque nós mesmos podemos fazer a oração à nossa maneira. Então, eu faria, né? Quando eu venho dar as informações para vocês, eu não sinto necessidade disso. Se bem que nos primeiros vídeos do Evangelho eu até fiz, né, a oração, mas depois comecei a sentir que não precisava. Então não orei mais, né? Mas reuniões, nem que sejam com 2 pessoas, dentro de casa ou em outro lugar, né? Para estudo, tem que fazer alguma coisa. Nem que a oração seja assim de 2 frases. Pronto, rapidinho, né? Muito rápido, mas tem que fazer. Certo? Para proteção e para ajuda espiritual, para que se possa entender o que se está estudando. Estou anotando aqui. Estou anotando para depois eu venho já na página certa. Então, o próximo vídeo ainda vamos ter
a continuidade do Evangelho, tá? Então, senhores, tudo de bom e bom estudo. Tchau, tchau.